Hoje em dia eu diria que é assim, obrigatório você saber utilizar a IA, bem como saber estar no digital há uns anos atrás também já era muito importante. E claro que muita gente ignorou, mas é inevitável, precisa estar no digital. E hoje isso está acontecendo, né, com essa era das IAs. É inevitável que você comece a utilizar as IAs. Então, quanto antes você entender como funciona todo o processo, melhor. Eu gravei um vídeo aqui no canal com as 8 IAs para afiliados. Recomendo fortemente que você assista, tá? Porque tem IAs para fazer coisas que você nem imagina, que você tá aí fazendo sozinho, quebrando a cabeça. E lá eu te mostro como usar, mas é que o objetivo do vídeo é te mostrar exatamente todo o passo a passo que eu uso. Porque na realidade, a IA, ela é um complemento do que eu já faço. Ela vem para me dar apoio, para otimizar meu tempo. Se engana quem acha que vai delegar tudo e a IA vai fazer tudo e você vai vender horrores. Não vai, tá? Mas é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Se ficar alguma dúvida, gente, não deixa de comentar, tá? Coloca aqui nos comentários. Também quero saber se você gostou ou não desse vídeo. Essa interação, ela é muito importante. Agora eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Aqui já abri o meu Gemini e sempre que eu vou criar um conteúdo, tudo parte de uma ideia. Eu tenho aqui sempre um caderno onde eu vou anotando as ideias que eu tenho de conteúdo. Então, é como se fosse um esboço, como se fosse um rascunho mesmo. Mas isso porque eu já tenho experiência no digital, eu já sei mais ou menos o conteúdo que a minha audiência precisa, que a minha audiência busca e tudo mais. Para quem está começando, é iniciante, provavelmente vai precisar da própria inteligência artificial até para dar essas ideias inicialmente. E aqui, o meu foco foi YouTube. Eu uso também muito a inteligência artificial do próprio estúdio do YouTube, que é muito boa. E o Gemini, eu escolhi ele aqui nesse caso, desse conteúdo, porque é pro YouTube, né? Como o Gemini é do Google, tudo, eu acho que as respostas são bem assertivas. Mas lá no vídeo sobre as IAs para afiliados, você vai ver que eu trabalho com algumas outras também, tá? Eu gosto muito do Claude, o GPT, o ChatGPT, só que eu tô usando mais o Claude, inclusive, ultimamente. Mas para YouTube eu sempre coloco tudo aqui, porque eu acredito que tem funcionado muito bem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui. Gemini, vou gravar um vídeo para o YouTube com o tema 8 IAs que todo afiliado deveria conhecer. Me ajude a refinar a ideia de título. Então, aqui eu dei para ele o tema que eu queria. Mas eu pedi ajuda para refinar o título, porque no YouTube é muito importante o tema do vídeo, porque é isso que vai fazer com que as pessoas cliquem para assistir. É isso que vai fazer o YouTube recomendar para mais pessoas, é isso que as pessoas vão buscar. Então, tudo gira em torno do título. Sempre que eu vou gravar um vídeo, eu penso primeiro no título. Isso é muito questão de estratégia, e a estratégia sempre vai variar de rede social para rede social. E aí aqui ele falou, né, excelente pauta, tal. Aí eu nem leio essa introdução, que eu já vou direto ao ponto. Aqui eu poderia, né, colocar para ele, ó, vá direto ao ponto. E aí ele me deu aqui algumas sugestões. Depois ele ainda me deu aqui algumas sugestões para thumbnail, só que eu não estava no momento da thumbnail. Eu queria mesmo saber sobre o título. E aí eu falei para ele, ó, eu listei essas e realmente uma de atendimento seria muito bom. Me dê sugestões. E outra coisa que ele falou aqui foi categoria, né? Uma IA para copy, para imagens, para análise de dados médicas, para atendimento. Até então, eu já sabia as 8 IAs que eu ia apresentar, mas não tinha nenhuma de atendimento. E aí eu coloquei aqui para ele. Eu listei essas e realmente uma de atendimento seria muito bom. Me dê sugestões. Eu coloquei aqui as que eu listei. Luma, Cloud, Flow, Gamma, HeyGen, Eleven Labs e tudo mais. Aí ele colocou aqui, excelente lista. Aqui estão as 3 sugestões de IA de atendimento e automação. Aí ele falou do ManyChat, Typebot e VAP. E olha só o quanto é importante você ter o repertório, né? O número 1 da lista dele é o ManyChat. Mas eu questionei ele. Quer ver? Aqui ele me deu, né, sobre cada uma. Aí eu questionei ele. Mas o ManyChat não chega a ser uma IA, certo? Aí ela falou, tradicionalmente ele é uma ferramenta de automação, mas usa a IA. Aí eu falei, não, né? Não é isso que eu quero. Se eu tô falando de IA, eu não quero uma ferramenta de automação. Eu quero realmente uma inteligência artificial. Aí ele me deu algumas aqui, o Chatbase, Cozy. Aí o Chatbase eu já conhecia. E aí foi a que eu escolhi, inclusive. E aí a lista final ficaria assim. Então eu ajustei a minha lista. Eu já sabia as 8, mas eu ajustei de acordo com o que ele me passou. Entende?
Agora, você imagina se eu simplesmente jogasse aqui, ó, eu quero fazer um vídeo sobre 8 IAs e quero que você me fale a lista e já crie o roteiro e já crie o conteúdo. Eu não ia ter curadoria nenhuma, nem propriedade para falar. Muitas vezes ele poderia me passar alguma coisa errada, porque, por exemplo, o ManyChat não é IA, é uma ferramenta que usa IA. Por isso que ele é, assim, um complemento para organizar as minhas ideias e trazer e otimizar aquilo que eu já sei fazer. E aí, é assim que você precisa começar a utilizar, tá? Então, ele me deu a lista finalizada. E aí, eu comecei a questionar outras questões que poderia encaixar também para o vídeo. Ó, para gerar imagens como de criativos, uma pessoa iniciante, com um bom plano gratuito, qual seria a melhor opção de IA? E aí, ele falou aqui do Leonardo AI. Eu já conhecia, né? E realmente é muito bom, mas uma coisa que eu não sabia é que ele dá 150 tokens por dia, suficiente para gerar de 30 a 70 imagens de alta qualidade. Ou seja, um afiliado iniciante poder gerar 30 imagens é excelente, né? Então, eu escolhi o Leonardo AI ali para a parte de criativos, de imagens. E aqui uma pausa bem rapidinha para eu te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dá o like nesse vídeo se você tá gostando. Agora, bora continuar. Eu ainda não estava convencida do Chatbase, aí eu perguntei, você considera o Chatbase fácil de mexer para quem é iniciante? Aí ele falou que o plano gratuito ele é limitado, mas para o iniciante, né, não tem muito volume, considera que dá certo. E aí aqui ele fez um resumo sobre ele, né? E falou, você vai usar o Gamma ou o Lovable para criar o site. Aí eu falei, não, o Gamma eu vou ensinar a criar e-books. E aí eu parti para a próxima fase. Agora eu quero que você organize os 8 itens. Coloque observações relevantes, bullet points, etc. Pois vou usar para montar uma apresentação enquanto eu gravo. Porque aqui, ó, como eu tô fazendo, todo vídeo que eu gravo, eu gosto de apresentar alguma coisa na tela, para que a didática fique melhor, para que você aprenda melhor, né? Para fixar o conteúdo na mente do espectador, né? De quem está assistindo. Então, eu pedi para ele partir para a apresentação. Veja que aqui eu não estou usando comandos, prompts elaborados, eu estou realmente conversando com o chat. Mas tem alguns pontos que você precisa ter prompts, tá? E para quem não sabe fazer prompt, você pode pedir para a própria IA te ajudar, organizar as ideias e criar um prompt que vá funcionar. Mas quanto mais detalhado for aquilo que você quer, melhor. Por exemplo, eu pedi a apresentação, mas eu falei, eu quero observação relevante, eu quero bullet points e tudo mais. E aí ele já gerou aqui o slide. Vamos ver como é que ficou? Olha só, ele me entregou assim, ó. Como eu tinha listado para ele, ele me entregou com as IAs que eu ia falar. Olha a qualidade do PDF. Gente, eu levaria isso aqui horas para fazer no Canva. Olha a qualidade. E ele me entregou isso aqui em minuto, certo? Só que ainda não é o que eu quero, porque eu tenho uma identidade visual aqui no canal, certo? Então eu reviso aquilo que ele me entrega também. Às vezes tem palavra errada, às vezes tem alguma coisa fora do contexto, fora do lugar. Você sempre tem que revisar aquilo que a inteligência artificial fez. Então, beleza. Eu peguei e falei pra ele, gostei, pode só mudar as cores? Aí eu coloquei as cores da minha paleta para ele ajustar aqui para mim. E aí, ele me deu uma nova apresentação. Quanto ao texto, o conteúdo tava tudo ok. Então, vamos lá, abrir. E assim ficou, tá vendo? No meu roxo e tudo. Só que eu passei essas duas cores para ele, o roxo e esse azul. Só que esse aqui ficou muito azul. E a minha cor original, ela é um pouco esverdeada. Então, aqui ele falou, né, que ele me colocou o ciano aqua. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, no roxo o ciano ficou muito para o azul. Eu queria um tom mais verde água, sabe? Ainda é azul, mas puxando pro verde. Aí ele, entendido, você quer um ciano mint. Eu, beleza, vamos ver como ficou. Só que isso aqui tudo, gente, é questão assim de minutinhos. E ele foi gerando. E olha só como ficou com a cor que eu queria, do jeito que eu queria, ó, toda a apresentação. Isso aqui é só vir aqui, ó, e baixar. E pronto. Tanto que você vai ver, se assistindo o vídeo, você vai ver que eu utilizei exatamente essa apresentação, eu não mexi nada. Então, veja o quanto facilita, né? Para eu gravar um vídeo desse, eu levava realmente um dia todo para fazer a apresentação, para pensar em todas as ideias, para gravar e tudo, né? E aqui ele já me entregou isso pronto. E aí, como eu gostei muito, porque até então eu não tinha feito apresentações assim, eu não tinha feito um vídeo inteiro assim, né? Então, como eu gostei bastante do resultado, eu falei, olha, isso mesmo, futuramente, quando eu precisar de slides assim, pode me passar um prompt para que eu consiga ir direto para o que eu preciso?
E aí ele, com certeza, aqui está o prompt mestre. Ou seja, aquilo que você não sabe fazer, você pede para a inteligência artificial te passar o prompt. Aquilo que você gostou do resultado, você pede o prompt, as características, para que futuramente você possa utilizar. Ou seja, nunca mais vou ter problema para criar slide. Já está tudo muito pronto, né? Então aqui, ó, ele já me deu exatamente tudo que eu tenho que fazer. Se futuramente eu precisar de outra cor, precisar de outro estilo, é só alterar aqui, ó, a fonte eu posso mudar e tudo. Mas o prompt está pronto. E não preciso necessariamente usar no Gemini. Eu posso usar no ChatGPT, no Claude. Aqui ele me dá algumas dicas para refinar. Aí ele fala aqui, né, de HTML e tudo mais. Só que eu falei para ele, olha, no final eu quero que você me entregue nesse formato mesmo. Já em PDF, o prompt já garante isso. Aí ele falou, olha, o prompt não garante a entrega direta em um arquivo PDF. Só que ele me deu aqui como resolver, né? E fez o ajuste. Ou seja, ele ainda ajustou o prompt para o que eu queria, né? Para resolver aquilo que eu precisava, que era o arquivo em PDF. E aí ele me dá várias explicações, né? Tem coisa que eu nem absorvo, que eu já vou pulando. E aí eu já fui para outra parte. Beleza, a minha apresentação já estava pronta. Eu já sabia o que eu ia falar, já eram as 8 IAs, já é um assunto que eu domino. Roteiro, eu não trabalho com roteiro. Eu uso mesmo caderninho, coloco os tópicos que eu vou falar, porque eu já sei o que eu vou falar e pronto. Então, eu não sou a pessoa que precisa de um roteiro. Mas se você precisar de roteiro para gravar vídeo, aqui eu colocaria. Olha, cria um roteiro com um gancho, com todos os elementos para prender atenção e tal. E ele ia me gerar um roteiro de vídeo, por exemplo. Mas no meu caso é porque eu realmente, roteiro, eu sempre falo por mim mesma. Eu não gosto de gerar. Desde que eu comecei a criar conteúdo, sempre foi assim. Sempre foi por tópicos, e aí eu fui falando de acordo com tópicos, né? Eu só organizo, assim, a ordem para ter início, meio e fim. Mas se você é da pessoa que precisa, é só pedir aqui. Então, eu já parti para outra parte. Agora, eu quero a descrição otimizada desse vídeo, porque no YouTube tem algumas etapas, né? Primeiro eu penso no título, depois eu vou para a parte de roteiro. Se eu for apresentar alguma coisa, eu faço essa apresentação, seja mapa mental, seja PDF, assim. Gravo o vídeo, edito e na hora de subir eu tenho que fazer isso aqui, ó. Descrição otimizada, trabalhar o SEO, impulsionar o ranqueamento. Falei para ele o meu objetivo. Eu quero ranquear, eu quero ser encontrada e tudo mais. E aí eu coloquei, a descrição precisa conter resumo do tema, timestamps, que são os capítulos do vídeo, FAQ para respostas da IA do Google, disclaimer de afiliada e todos os elementos que você considerar importante para deixar mais robusta. Então aqui eu dei as instruções para que ele faça realmente uma boa descrição para o meu vídeo. E aí ele já me entregou aqui, ó, para copiar e colar. E você pega e só copia e cola do jeitinho que ele passou? Não, eu reviso, gente. Por exemplo, ele passou aqui links mencionados no vídeo. Não, no vídeo eu não falo de links e nem quero entregar as IAs aqui. Porque se é um fator de curiosidade, se eu falo de 8 IAs, eu não vou entregar na descrição quais são elas, certo? Então eu tirei isso aqui, por exemplo. Eu mexo um pouco no texto, para ter a minha linguagem, a minha visão, então eu ainda altero alguma coisa. Mas essa estrutura, olha o tempo que eu ganho, né? Imagina se eu fosse digitar tudo isso. Os capítulos eu coloco de acordo certinho. Aqui ele colocou bem da cabeça dele o tempo, né? Eu coloco o tempo certo. E eu não coloquei, ó. E ele colocou todas as IAs aqui. Eu não coloquei. Aí depois vem essa parte da FAQ, porque que é importante para quem faz conteúdo no YouTube. Para que esse vídeo tenha a possibilidade de ranquear lá no Google, para que a IA dê essas respostas e indique o meu vídeo, por exemplo. É uma possibilidade. Então eu sempre gosto de ter aqui as respostas pensando na IA do Google. Depois o disclaimer de afiliado, que é importante ter e tudo. Me acompanhe nas redes sociais, eu tirei, porque eu não uso. E aí ele me fala, né, porque que essa foi uma boa descrição. Mas como eu já tenho, né, já faço descrição manualmente há muito tempo, eu já sei o que funciona, o que não, e adapto aqui. Mas essa estrutura, esse esqueleto, me ajuda demais, porque eu não preciso digitar tudo do zero. E aí depois gere as tags otimizadas, porque também além da descrição, eu ainda tenho as tags. E aí aqui ele já me deu, ó, é só copiar e colar lá no YouTube. E aí vem outra parte importante, que é fazer a capa. Vocês estão achando que é fácil fazer vídeo aqui no YouTube? Não, ainda tem alguns detalhes. Ainda tem que pensar na capa, porque a capa é outro fator que faz a pessoa clicar ou não no meu vídeo. Então,
vamos lá, agora vamos finalizar com a thumbnail. O que você sugere? Então eu pergunto para ele primeiro o que ele sugere para depois falar o que eu quero. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria, mas eu perguntei a opinião dele. E aí ele veio me falar de conceito, o que teria que ter na imagem, o título, né, a frase ali. Então, por exemplo, ele colocou aqui o kit do afiliado. Não tá de acordo com o que eu quero. Então, nem tudo você precisa pegar o que a IA tá te falando como verdade absoluta. Nem tudo aqui que ele indica é bom. Eu já sei, eu conheço meu público. Então, eu pego e adapto para o que eu sei que funciona. Então, ele me deu várias opções aqui, ó. 3 opções de thumbnail com texto e o que vai na imagem. Para quem é iniciante, o interessante é que ele sempre dá aqui, ó, algumas dicas que realmente funcionam, né? Menos é mais, contraste alto, a sua cara e tudo mais. E aí eu não gostei das ideias dele. Só que o que eu fiz? Eu coloquei aqui, cria a thumb de acordo com o que você considera ter maior potencial de CTR usando a minha foto. A minha identidade visual tem como cor o roxo, então pode colocar destaques e luz nessa cor. Só para eu ver o que ele ia me dar de ideia para eu poder criar no Canva. Eu não crio as imagens das minhas thumbs aqui. Nem aqui, nem no chat. O ChatGPT é muito bom para criar imagem, mas eu não gosto, porque fica igual todo mundo, né? Então, as minhas eu crio direto no Canva. Mas eu gosto de pegar a ideia, o conceito, né? Para eu poder visualizar. Então, eu mandei a foto e ele me entregou a thumbnail. É óbvio que eu não gostei, porque aqui, ó, tem muita coisa da identidade que não tem a ver com a minha identidade. Eu achei ela simples. Tá repetindo o título, mas eu tenho essa noção porque eu atuo no YouTube. Quem é iniciante, às vezes, não vai ter essa ideia geral. Então, o que eu faria? Eu sou iniciante, eu não sei que essa thumb não tá boa. Como que eu posso resolver isso? Sabe o que eu faço? Eu pego essa imagem, salvo ela, mando pro ChatGPT e pergunto, analise essa thumbnail, o que você mudaria nela? Você pode ter certeza que o ChatGPT iria falar, olha, você tá repetindo o título, tá muito texto. Então, o ChatGPT vai te falando os erros, por exemplo. Eu gosto muito de pedir para uma IA revisar o trabalho da outra. Funciona também, tá? Quando você não tem esse conhecimento técnico. Aí eu falei para ele, ó, não gostei. Eu vou te enviar uma thumb minha do canal para você se inspirar nela e criar um novo modelo. Pense estrategicamente no texto, na thumb, diferente título. Lembra que precisa ser curto, causar impacto. Acho interessante colocar ícones das IAs. E aí perceba que o que eu vejo muito acontecer, principalmente no Gemini, ele vai perdendo as referências quando a gente começa a criar imagens. Começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente, ele se perde naquilo que eu peço, por isso que eu não gosto de gerar. Eu acredito que eu perco muito tempo aqui tentando gerar imagem. É muito mais rápido eu ir no Canva, eu tenho aqui a ideia principal, ó, eu vi aqui esse brilho, eu gostei, o que eu gostei, e vou lá pro Canva e faço a minha thumb. Mas eu vou te mostrar aqui na prática o que é isso, né, dele se perder. Ele me mandou assim, ou seja, ele não mudou o texto, ele manteve o texto, mesmo eu falando para ele para colocar menos texto. Os ícones, eu vi aqui que não são atualizados, os ícones das IAs, tem muito ícone que tá bem desatualizado. Ele mudou a minha cara, ó, ele mudou a minha fisionomia, ó, é assim, e ele colocou outra cara que não tem nada a ver comigo. E eu sempre falo, não pode mudar a minha aparência, né? Então é isso que você sempre precisa ficar muito atento. O que você quer e o que a inteligência artificial tá te entregando. Então aqui foi mesmo para eu ter uma ideia. No final das contas, eu mesma criei ali no Canva. E aí, o que eu fiz? Eu fiz os meus ícones mesmo, tudo. Depois você pode ir lá ver. E aí, beleza. Aqui acabou. Ó, todo o meu conteúdo foi feito com a ajuda do Gemini. E em alguns minutos eu já tinha isso aqui pronto. Depois foi só gravar, editar, que é a parte mais difícil, mais demorada de todo o processo, né? Fazer um vídeo não é algo muito simples. Mas vale a pena porque faz parte do meu trabalho, certo? Como afiliada. E aí, depois que tudo isso acabou, eu fiquei com algumas dúvidas, porque aí eu tive a ideia de gravar esse vídeo que você tá vendo. Porque sempre que eu vou indicar alguma coisa pra vocês, eu gosto de saber que é possível pra qualquer um fazer, em qualquer situação. Então, eu perguntei algumas coisas aqui pra ele. Toda essa nossa conversa e tudo que foi gerado aqui, se eu tivesse apenas o plano gratuito, porque aqui eu pago o Pro do Gemini, eu conseguiria fazer com o mesmo resultado? Por quê? Talvez você que está assistindo, você não tem o plano Pro, né? Você não é assinante, você vai usar o gratuito. Então, eu já fiz essa pergunta pensando nesse vídeo que eu tô gravando. E aí, ele veio me explicar sobre o plano. A resposta é que você conseguiria fazer a maior parte, mas com obstáculos e uma qualidade final menor.
Ou seja, talvez não fique exatamente como tá, certo? Aí ele veio me explicar tudo, a geração de thumbnail, tanto no pago como no free, análise de arquivo e tudo mais. Aí, resumo, dá para fazer no grátis, mas daria mais trabalho. No plano gratuito, você seria o diretor de uma equipe de estagiários, né? Você ia revisando tudo. Mas, para mim, assim, no pago ou não, de todo jeito você tem que revisar tudo, né? Você vai ter que mudar algumas coisas. E aí eu até questionei, né? Porque eu usei o modo Fast, que é o modo rápido, nem usei o Pro. E aí ele falou que mesmo no plano Fast, tudo, por ser pago, o resultado ainda é um pouquinho melhor. Então, em resumo, dá para você fazer tudo isso que eu te mostrei aqui sem pagar. Você consegue fazer tudo isso totalmente de graça, sendo iniciante. Inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. Aqui eu dei o exemplo do Gemini, porque justamente era um vídeo do YouTube e eu gosto dele para o YouTube, mas tem coisas que eu faço no ChatGPT, tem coisas que eu faço no Claude. Você vai ver qual você mais se identifica, qual entrega o melhor resultado. Mas é muito importante você ter essa visão. Não é entregar para a IA fazer tudo para você. Você tem que ter o senso crítico, você tem que questionar, nem tudo tá certo. E nem tudo vai funcionar para sua criação de conteúdo, para o seu contexto como afiliado. Nem tudo vai te fazer vender, né? Porque a gente vê muitos vídeos aqui no YouTube mesmo, falando, porque eu fiz tantos mil com a nova IA. Não, não é a nova IA. A IA é só uma ferramenta. O que manda mesmo é a estratégia, é o que você coloca em prática, é a sua audiência, vários outros fatores. Agora eu quero saber se você gostou desse vídeo, você já vai deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, essa é a hora, já se inscreve aqui, tá? Vou deixar a indicação de conteúdos ali na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.